Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar hoje um pão de tomate com manjericão e queijo parmesão. É um pão delicioso, fica muito saboroso a combinação desses três sabores, tá? Quero iniciar o vídeo explicando para vocês o motivo da gente utilizar fermento natural e fermento seco na mesma receita, tá? É muito simples o motivo. Nós temos vários tipos de público. Nós temos várias universidades que nós damos aula, então eu tive que adaptar as minhas receitas para que ela acontecesse com fermento natural ou sem fermento natural. Então, tem pessoas que não têm interesse em ter o fermento natural. Tem pessoas que querem trabalhar somente com fermento natural hoje em dia. Então a receita ela é equilibrada para que isso aconteça. Eu tenho lá os ingredientes. Se eu tirar o fermento seco, eu posso fazer a minha receita da mesma forma, com os mesmos ingredientes. O que vai mudar? A fermentação longa. Se eu não tiver o fermento natural, eu vou colocar o fermento seco, esquecer o fermento natural e usar a mesma quantidade dos ingredientes. E vou ter a minha fermentação em 2 horas e meia. Então é esse o motivo da gente utilizar dois fermentos. Ah, mas qual o motivo? O motivo é que o fermento natural, ele pode ser um pré-fermento dessas receitas. Ele pode ser um cara que ajuda o fermento seco a trabalhar, que ajuda o nosso pão a ficar mais leve, a ficar mais saboroso, tá? Então não tem a necessidade de utilizar os dois, eu posso usar um ou outro. Mas se você tiver os dois e tiver interesse do pão sair em 2 horas, 1 hora e meia, você pode utilizar os dois. Então é uma opção para vários tipos de público. Quando eu falo das aulas na universidade, eu preciso mostrar para os meus alunos que esse pão fica pronto em 1 hora e meia. Então por isso que eu tive que usar o fermento biológico seco junto com o fermento natural. Qual a minha vontade? A vontade é de utilizar sempre o Antônio, sempre com o fermento seco ou sem o fermento seco. Tudo bem? Então eu quero deixar bem explicado para que não gere nenhuma dúvida nos comentários, que vocês não entendam o motivo de utilizar dois fermentos. Então vamos para a receita: pão de tomate com manjericão e queijo parmesão. Vamos lá! Vamos preparar a isca para o nosso pão de 300 gramas de farinha, tá? Então, para 300 gramas eu preciso de 100 gramas de fermento natural. Tenho aqui 50 gramas de fermento natural que eu tirei da geladeira agora, tá? Tenho aqui 25 ml de água e tenho 25 gramas de farinha. Vamos misturar e deixar esse fermento ativo. Vamos lá. Começamos então misturando a água ao fermento. Vamos lá. Mistura bem. Fica bem líquido, tá? Ó. E agora a gente, com calma, coloca a farinha aqui dentro, tá? Ó. Agora é só a gente misturar bem e levar para ativação. Levar para onde? Para um ambiente onde ele fique sem correr vento. Não precisa ser muito quente, mas também não pode ser num lugar gelado, para que ele dobre de tamanho, tá? Vamos lá. E após 1 hora e meia, o Antônio dobrou de tamanho e a gente faz o teste na água agora para ver se ele está devidamente ativo. Vamos lá. Um pouquinho de fermento na água. Olha lá, galera. Ele ter boiado significa que ele está com a fermentação ativada. Vamos para a receita. E vamos para os ingredientes do nosso pão de tomate com manjericão e queijo. Temos aqui 300 gramas de farinha. Essa farinha é a farinha premium, tá? Nacional. Temos aqui 5 gramas de fermento seco, 10 gramas de açúcar, 5 gramas de leite em pó, 100 gramas do nosso fermento natural, o Antônio, um ovo inteiro sem a casca. Temos aqui tomate pelate, ele que vai dar o sabor, ele que vai fazer
com que o tomate apareça no nosso pão, tá? A gente consegue comprar em latinhas fechadas, é tomate sem pele e sem semente. Chefe, como que eu substituo se eu não encontrar esse tomate pelate? Aí você pode pegar o seu tomate, colocar no forno um pouquinho, deixar ele dar uma murchadinha assim, pode colocar um azeitinho, um pouquinho de sal, e aí depois você coloca no seu pão. Esse aqui é um tomate que a gente já compra dessa maneira aqui, tá? Temos aqui 100 ml de água, o tomate são 100 gramas também, tá? 100 gramas de tomate, 100 ml de água. Tenho aqui 10 ml de azeite para dar o sabor, 7 gramas de sal e eu tenho manjericão e queijo à vontade, tá? Aqui a gente não pesa, aqui a gente coloca um pouquinho de manjericão e um pouquinho de queijo. Vamos fazer o método direto, tá? Então temos aqui os ingredientes secos, fermento, o açúcar, o leite em pó. E agora a gente vem, uma mão vai na massa, a outra fica livre para poder colocar os outros ingredientes, tá? A gente mistura os ingredientes secos, faz aqui um buraquinho, isso aqui é muito importante, tá? Ó, faz esse buraquinho para a gente misturar agora o líquido e depois eu venho tirando essa farinha que está em volta, tá? Ó. Quem que é o líquido aqui? O fermento, o ovo, o tomate e a água. Então lembra que o líquido é variável? Então beleza, o líquido é variável. Temos 4 tipos de líquido aqui. Esse entra 100%, 100%, 100% e a água é variável, tá? Então vamos lá. Fermento 100%, está devidamente ativo, tá? Tenho aqui o ovo, tenho aqui o tomate, olha lá. E aqui a gente coloca um pouquinho de água só, tá? Por essas características, leite em pó, ovo, esse pão ele tem a tendência de ser macio. Com a água e o azeite, a gente tem a tendência dele ser também crocante. Então ele vai ficar crocantinho por fora e macio por dentro, tá? Essa é a tendência desse pão com esses ingredientes que nós estamos colocando. Então agora a gente vem aqui no meinho, ó. O tomate, pessoal, é inteiro mesmo. Por quê? Porque nós vamos sovar esse pão, tá? E sovando esse pão ele vai despedaçando. Não precisa bater o tomate para colocar aqui na receita, tá? Ó, a gente mexe aqui no meinho, ó. Tá? E agora a gente coloca mais um pouquinho de água e vem tirando a farinha que está em volta, ó. Vamos misturando bem. A massa está pedindo mais água, olha lá. Um pouquinho mais de água. Agora a gente vai usar quem? Olha lá a minha mão, ó. Então a gente tem que usar agora a espátula ou a terceira mão, tá? Para quê? Para a massa não mentir pra gente, ó. Tem que tirar da minha mão, senão eu não consigo perceber quanto de hidratação que já tem nessa massa, ó. A gente tira e continua só, ó. Tá? Mais um pouquinho de água, bem pouquinho. Como a gente não tem mais nada seco agora nessa massa, nós vamos colocar o nosso azeite, tá? Lembrando que a gordura não entra junto com o fermento seco, porque a gente corre o risco dessa gordura encapsular o fermento seco e ele não dissolver, tá? Corre o risco, tá? Não é certeza que vai acontecer isso. Por que que eu falo? Se você colocar a gordura junto com o fermento por um erro, por um descuido, continua a receita, não tem problema, tá? A gente só evita acontecer, tá? Agora a gente mistura bem até o azeite fazer parte da massa. Ó, a textura da nossa massa, tá? Olha lá, ó. Quando ela cai assim da mão, tá vendo? Como que ela tá bem úmida, bem hidratada.
Esse é o ponto da massa para ir para a bancada, tá? Sobrou um pouquinho de água, olha lá. Agora a gente deixa aqui do ladinho o sal, o manjericão e o queijo. Agora a gente vai jogar um pouco de farinha na bancada. Um pouco de farinha na nossa mão. Olha lá. E agora nós vamos começar a nossa sova. Vamos lá. Eu gosto de sovar assim, ó. Pego aqui, formo uma bolsa de ar e com a palma da mão eu aperto. A mão esquerda vira e eu sovo, ó, tá? Olha que legal aquela massa que parecia precisar de mais farinha, olha só. Só com essa farinha da bancada, um pouquinho de farinha para tirar da mão e nós temos já a nossa massa úmida, ó, macia, hidratada e com a elasticidade já, tá? Então agora a gente vai sovar aqui uns 6 minutos em média, aí nós vamos colocar o nosso sal e depois mais 6 minutos, 5, 6 minutinhos. Até o quê? Até a gente chegar no ponto de véu. O que é o ponto de véu, galera? A gente pega a massa e tenta abrir ela bem fininha, ó. Olha os pedaços de tomate, que legal, ó. Aí a gente tenta abrir ela bem fininha, tá? Tá vendo que tá rasgando? Aí depois, lá no final da sova, nós vamos ver que ela vai ficar bem elástica, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira parte da sova antes do sal. A nossa massa já tem uma elasticidade, olha lá. Agora a gente vai colocar o sal, tá? Então deu 5, 6 minutinhos de sova. Agora a gente coloca o sal, sem medo de ser feliz, tá? Pode colocar ele todo. E agora a gente vem agregando esse sal na massa. O manjericão e o queijo, ele vai no final do processo, depois do ponto de véu, tá? Vamos agora então conferir o ponto de véu, vamos lá, ó. A gente pega um pouquinho de farinha na mão, um pedaço da massa, tá? Não pega um pedaço muito pequeno não, senão não dá pra ver, tá? Vamos pegar um pedaço legal, ó. E a gente começa a abrir a nossa massa, ó. Lembra que no começo estava rasgando? Olha agora, ó, que legal. A gente força com o dedo e ela não rasga, ó. Tá? Temos aqui então o nosso ponto de véu. Beleza? Agora então a gente vai agregar o manjericão e o queijo parmesão. Vamos colocar então o parmesão e o manjericão. Esse queijo pode substituir por um queijo emmental, um queijo gruyère, até uma mussarela se você tiver, tá? Não precisa ser especificamente o parmesão. A gente coloca aqui na massa e agora a gente vai não sovar com força, mas a gente vai misturar para ter queijo e manjericão em todo o local da massa, tá? Não vamos deixar sem sovar, porque senão fica num local só, ó. A gente mistura agora a massa e começa a sovar de novo, para misturar bem, tá? Vamos lá. Não fique assustado se nessa hora a massa começar a rasgar, tá? Ó, olha lá. O queijo e o manjericão, ele entra na massa depois do ponto de véu, que a gente já tem a certeza, tá? E agora que a gente começa a misturar, ele vai ficar assim mesmo, ó. Alguns pedaços de queijo, algumas folhas de manjericão, tá? Vamos lá. Vamos misturar bem. E agora a gente finaliza a nossa massa, ó. A gente pega aqui, ó, mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando. E a gente faz essa bolinha aqui, ó. Tá? Ó, percebam lá que tem queijo, tem tomate, tem o manjericão. Vamos deixar a massa descansar por 20 minutos, independente da temperatura que tá lá fora, tá? Esse descanso é porque o glúten tá muito ativo e a gente tem que dar um tempinho para ele, para a gente poder pré-modelar os nossos pães. Tudo bem? Vamos lá, 20 minutos. Papel em cima, beijinho na massa e vamos contar 20 minutos. Nossa massa descansou os 20 minutos e agora a gente vai cortar, dividir e pré-modelar. O que é o pré-modelar? A gente vai deixar boleado para depois fazer o formato final do meu pão, tá? Como a massa descansou, a gente não pode agora rasgar a massa, pegar ela e cortar. A gente tira um pouco da fermentação, ó, tá?
Aí a gente pega a balança e a gente divide aqui, ó. Então nós vamos cortar em 6 pedaços. Vamos lá. Temos as 6 porções. Agora a gente vai pré-modelar. De que maneira? Boleado, ó. Pego a massa, viro do contrário, levo tudo pro centro, olha lá, ó. Daí a gente pega ela com a mão, ó. Venho aqui, ó, e fecho esse fundo da massa, ó. Como se fosse uma coxinha, tá, ó? Tudo bem? Agora essa parte aqui vem para baixo. E agora nós vamos bolear. De que maneira? O dedão sobe mastigando, ó. Sobe pegando um pedacinho aqui da massa. E esses 3 dedos desce mastigando aqui do lado, ó. Sobe mastigando e desce mastigando. Fazendo assim, nós temos o nosso pão boleadinho, tá? Depois, com a prática, fazendo vários pães e tal, aí você pode começar a fechar a mão, mas não tem a necessidade, ó. O importante é o dedão e os 3 dedos, ó, tá? Vamos fazer agora a pré-modelagem de todas as peças aqui, vamos lá. Temos as 6 peças já pré-modeladas, agora a gente tem que fazer o quê? Deixar descansar de novo, isso mesmo. Com essa modelagem, com esse boleado, a gente ativou o glúten de novo, tá? Ativou a elasticidade do pão. Então eu não consigo modelar o meu pão agora. Eu tenho que esperar de 10 a 15 minutinhos ela descansar, para que eu consiga novamente modelar o meu pão, tá? Então vamos lá, 15 minutinhos. E depois de 15 minutos temos o nosso pão descansado novamente, tá? Agora a gente vai fazer uma modelagem chamada Bâtarde. A gente chama aqui no Brasil também de filão, é um filãozinho pequenininho, nós vamos fazer ele menor, tá? Então agora a gente retira aqui do lado e nós vamos iniciar a modelagem final do meu pão. Como que a gente faz então esse modelo? Nós vamos pegar o nosso pão, tá vendo aqui, ó? Aqui é o boleado para cima, a gente vai virar para baixo isso. Tá? Ó, virei para baixo. Tiro um pouco da fermentação, só um pouquinho, tá? Não aperto muito, tá? Agora eu pego aqui, ó, em cima do meu pão e nós vamos fazer 3 sorrisos, tá? Vocês vão entender agora o que são esses sorrisos, ó. Pego aqui, venho até antes da metade e aperto com o dedo, ó. Eu formo aqui esse sorriso. Pego aqui em cima, não é lá embaixo, hein? Aqui em cima, ó. E faço de novo um outro sorriso. Por que que eu gosto de falar que é um sorriso? Porque eu preciso fechar essa lateral aqui, ó. Se eu não fechar essa lateral desse jeito que nós estamos fazendo, vai ficar parecendo um pão francês. E eu quero um filão, não quero um pão francês, tá? E agora a gente vai fechar o nosso pão. Agora nós vamos fazer o último sorriso, ó. Pego aqui em cima e vou levar até o final do meu pão, ó. Chega aqui, a gente aperta sem dó, tá? Vai ficar parecendo um pastelzinho, um risoles, ó. Mas ele não é, ele é um pão, tá? Agora a gente pega ele da bancada. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, é chamado de chave. É a chave do meu pão. Ela vai para baixo, ó. Tá? Veio aqui para baixo, agora a gente vai só apertar essa chave, tá? E nós temos o nosso filão, olha lá, ó. Aqui tá fechadinho, aqui ele vem gordinho e aqui ele fecha de novo, tá? Vamos lá, vamos fazer uma segunda modelagem aqui. Ó, pego o pão, viro do contrário, tiro um pouco da fermentação, pego aqui em cima, quase antes da metade e faço o primeiro sorriso. Em cima de novo, segundo sorriso e eu pego e fecho o meu pão, ó. A chave do meu pão, ela vai para baixo, eu aperto essa chave e tenho aqui, ó, a pontinha, gordinho e a pontinha de novo. Tudo bem? Vamos fazer então com os outros 4 que estão faltando aqui, ó. Vamos lá.
Com nossos pães já modelados, nós vamos colocar agora na assadeira. Vamos lá. E nossos pães estão dispostos na assadeira, olha lá. Percebam que tem um espaço entre eles, tá? Para que a cocção deles aconteça perfeitamente entre eles, que eles não se juntem e aí a gente não consegue assar essa parte que fica grudada. Então vamos dar um espaço legal na assadeira, tudo bem? Pessoal, esses pães aqui, nós vamos cortar eles antes de fermentar, tá? Então como que nós vamos fazer esse corte? Nós vamos fazer assim, ó. O nosso pão tá aqui, tá? Nós vamos cortar chamado salsichon, tá? Como que é esse corte? São vários cortes bem pertos. Ó, vou pegar aqui a gilete e nós vamos cortar assim, ó. Nesse pão nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Quanto que der no meu pão. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende do tamanho do meu pão. Aqui eu estou propondo fazer com 100 gramas. Mas se você quiser fazer um pão de tomate com manjericão e queijo grande, não tem problema. Você pode fazer ele grande e aí você vai fazer esses cortes no pão inteiro. Tudo bem? Então agora a gente coloca aqui, ó, farinha no nosso pão, tá? A farinha é para proteger o pão e também para mostrar o corte. Pessoal, uma pergunta muito interessante que talvez vocês estejam fazendo. A gente não corta o pão depois que ele cresceu? Por que eu vou cortar ele antes de fermentar? Legal. A gente corta antes quando a gente quer o corte bem aparente, tá? Quando a gente quer o corte bem definido. O corte que a gente faz na hora de mandar o pão é no pão francês, é no pão italiano, que a gente corta e manda. Por quê? Porque a gente quer uma pestana, porque esse pão vai ter um salto no forno. No nosso caso, lembra que é um pão macio e crocante ao mesmo tempo? Então eu consigo cortar ele antes. Se vocês já assistiram o vídeo do pão australiano, ele tem esse exemplo. A gente cortou antes de fermentar, tá? Então eu tenho aqui uma gilete, ó, metade de uma gilete. E nós vamos fazer o corte do pão, tá? Vamos lá. A gente vem com a gilete então, ó. Eu consigo segurar o pão porque ainda não está fermentado. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Ó, vamos lá, de novo. 2, 3, 4, 5. Lembra que essa gilete está bem afiada. Então, se o pão estiver mastigando, é porque nós estamos com muita força. Tem que deixar só a gilete passar, ó. 2, 3, 4, 5, ó. Tá? Não força. Se estiver mastigando, nós que estamos fazendo errado. Não é a gilete que está cega. E agora os nossos pães vão fermentar. Agora sim eu dependo da temperatura ambiente da sua cidade, do seu local, tá? Então agora nós vamos deixar dobrar de tamanho. Em média, aqui na cidade de Presidente Prudente, 40, 45 minutos, eu tenho ele no tamanho correto para mandar para o forno. Tudo bem? Esse horário é em média, tá? Mas 1 hora, no máximo, a gente já vai ter o nosso pão fermentado. E os nossos pães dobraram o volume deles. Olha lá como que os cortes ficaram evidentes, tá vendo? É muito lindo, né, pessoal? Olha só que bacana que é quando a gente corta o pão antes, ó. Agora a gente tem uma dica para mandar para o forno. Com o pão na fermentação, como que a gente faz para saber que ele está pronto para ir para o forno? A gente tem que tocar no pão, tá? Olha lá, ó. A gente toca o pão. Volta um pouquinho e fica a marca do meu dedo, vocês viram, ó? Tá vendo, ó? Ficou a marca do meu dedo e voltou um pouquinho. Isso é sinal de que o pão tá pronto para ir para o forno. Olha lá, ó. Fica a marca do meu dedo e volta um pouquinho. Se eu apertar o meu pão e ficar a marca do meu dedo só, eu já perdi o tempo da fermentação. Aí eu não consigo assar o meu pão corretamente. Se eu apertar o pão e voltar muito rápido, sem ficar a marca do meu dedo,
é que ele ainda precisa fermentar, tá? Então essas são as 3 dicas para que a gente saiba que hora que a gente vai mandar o pão para o forno. E o nosso pão de tomate com manjericão e queijo vai para o forno agora. Eu vou colocar no forno turbo 190 graus, não tem a necessidade do vapor, tá? De 12 a 15 minutos a gente tem ele pronto. No forno de lastro, temperatura de 230 de teto e 210 de base, de 15 a 20 minutos eu tenho ele pronto. No forno doméstico, nós vamos aquecer a 200 graus o meu forno. Claro que muda de forno para forno, em média 200 graus, tá? E nós vamos deixar ele de 25 a 30 minutos. Não tem a necessidade do vapor, só lembrando. Tudo bem? Vamos lá para o forno então. E temos o nosso pão de tomate com manjericão e queijo parmesão assados. Olha aí, ó. Lindo, né? Olha que legal o corte, ó, que fica. Beleza? Agora dá para entender por que a gente cortou o pão antes, né? Vamos lá. Vamos cortar aqui um pão para a gente ver a maciez. Vamos lá. Olha lá, pessoal, ó. Olha que pão macio. E forma essa casquinha em cima, olha que legal, tá? Então um pão bem macio, saboroso e cascudinho por cima. E finalizamos assim mais um vídeo. Pão de tomate com manjericão e queijo parmesão. Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro, na cidade de Presidente Prudente, que com todo carinho nos fornece o espaço e os insumos para a gravação dos vídeos. Qualquer dúvida, estou no Instagram, @chmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Tudo bem? Até o próximo vídeo, abraço, beijo, outro, tchau!